Bom, gente, vamos lá então. Para a execução dessa peça, eu vou utilizar o fio Harmony, que é um fio que tem uma espessura não muito grossa. Tem que ser um fio indicado para as agulhas de 4 milímetros. E esse daqui tá no limite do que a gente precisa, tá bom? Como que a gente vai começar? A gente vai precisar de branco para a maior parte da peça. Então, eu preparei 2 novelos, ó, do branco. E a gente vai precisar de vermelho, marrom e verde. Se você não desejar, você não precisa dessas mesmas tonalidades. Você pode usar outras tonalidades, porque a gente vai usar muito pouquinho do vermelho, muito pouquinho do marrom e muito pouquinho do verde, tá bom? Então vamos iniciar, lembrando que eu vou utilizar agulhas de 4 milímetros e 3 milímetros. São várias agulhas diferentes que a gente vai utilizar para esse projeto. Principalmente a de 4 milímetros eu vou usar a de 60, a de 80 centímetros. Então tenha em mente que vários comprimentos diferentes podem ser legais para você utilizar em partes diferentes desse projeto. Eu sei que o branco é um pouquinho difícil de visualizar na câmera, mas a gente vai com calma, tá bom? E você vai entender. Eu vou começar pela montagem tradicional ponta longa. Vou pegar a minha agulha de número 4, de 60 centímetros. E eu vou começar pela cabeça, por isso que a gente vai usar essa menorzinha, porque vai caber bem os pontos. Usando as duas partes da agulha assim juntinhas, a gente começa a montagem. Então eu fiz aqui o nó corrediço, né? Cadê meu nó corrediço? Não fiz? Ah, tá aqui, ó. Então você começa pelo nó corrediço e com as duas partes da agulha, ó, as duas juntinhas assim, a gente vai colocar 84 pontos. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 81, 82, 83, 84. E fica uma pontinha, olha, que vai para lugar nenhum. Essa aqui ficou um pouquinho grande, então eu vou diminuir ela só pra não ficar me incomodando. Cadê minha tesoura? Ai, gente, minha tesoura cria pernas e sai andando. Quando eu encontrar minha tesoura, eu vou diminuir pela metade, ó. Pode ficar só um palmo de fio. Assim, muito grande, a gente pode se confundir. E fica assim, olha, com os pontos montados em quase toda a extensão da minha agulha. Agora eu vou pegar aqui pela parte de trás e eu vou puxar uma delas com cuidado, tá? Então, você segura uma e puxa a outra. Ai, Dei, por que você tá fazendo isso? Porque é uma peça de criança, que muitas de vocês às vezes aperta demais o ponto e a cabeça não passa. Desta forma, olha, fica uma montagem bem leve. E a gente garante que isso aqui não vai apertar na hora de passar no pescocinho da criança que vai usar. Então, aqui a gente vai agora espalhar os pontos por toda a agulha, para ficar uma pontinha aqui e uma pontinha do outro lado, olha só. Se você não tem marcador, não tem problema, você pode improvisar com pedacinhos de fio. Olha, eu gosto de guardar retalhos, porque aí eu venho aqui, dou um nozinho, corto o excesso dessas perninhas de baixo com a minha tesoura imaginária, né, que não tá aqui minha tesoura. Ó, tchum, e você tem aqui um marcador que você pode colocar agora na sua agulha para saber o início e o final da sua volta. Se não, marcadores cadeados. Coloco aqui, ó, na parte que tem todas as pontas, tá vendo? E a gente vai iniciar fazendo, então, uma barrinha um por um. A gente vai fazer um ponto em meia, aperta bem esse primeiro pontinho, um ponto em tricô. E eu continuo repetindo, meia, tricô, meia, tricô. Ajeita os pontos, olha, tem que estar todo mundo com a perninha pra dentro, tá? Não pode estar torcido isso aqui, porque é tricô circular. Se precisar, tem vídeo aula de como fazer tricô circular aqui no meu canal.
E assim eu vou continuar repetindo meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô por toda a minha voltinha. E assim eu fui fazendo todos os pontos da minha voltinha até retornar para o marcador. Eu tô aqui fazendo, olha, um meia e o último ponto é um tricô. Feito isso, você vai passar o marcador pro outro lado e continuar fazendo a barrinha um por um. Então, repete tudo novamente. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. E assim, nós vamos ficar dando voltinhas nas nossas agulhas até que a gente tenha 3,5 centímetros até 4 centímetros para a golinha do nosso pescoço, combinado? E aqui está a nossa barra inicial. Vou aqui medir com vocês, olha. Estamos com 3,5 centímetros cravadinho, tá? Eu fiz 6 voltas para ter esses 3,5 centímetros. E agora, no último pontinho aqui, para poder passar para a parte da pala, a gente vai trazer o fio para trás e vamos tecer em ponto meia, colocando 26 pontos para ter um total de 110 pontos. Mais ou menos a cada 3 pontos eu coloco então um aumento. Então eu faço meia, meia, meia e aqui eu vou colocar um aumento. Eu vou colocar o aumento de forma em meia. Você pode colocar laçado, você pode fazer da forma como você preferir. Coloquei um aumento, faço mais 3 pontos em meia, coloco outro aumento. Eu seguro o fio assim e pego de baixo para cima. Aqui está o segundo aumento. Vou fazer uma terceira vez, 3 meias, vamos colocar mais uma vez um aumento. Aqui está o terceiro, e assim eu vou continuar até ter os 26 aumentos. Coloquei então os pontos, ó, esse aqui foi o último aumento que eu coloquei, e os 6 pontos que sobram, você apenas conclui em meia normalmente. Daí você passa o marcador, e agora nós vamos seguir em ponto de malha, ou seja, ponto meia, por todas as nossas voltinhas, até que a peça cresça 2 centímetros nesta parte da pala, ou seja, depois da barrinha 1 por 1 que a gente vai medir. Quando você chegar nos aumentos, eu vou aproximar para que você possa ver como que você vai tecer ele. A gente vai manter esses aumentos fechados, então você tece pela perninha da frente, olha só, desta forma aqui, cruzado, para que não tenha furo na sua pala. Os demais pontos em meia normal. E os aumentos, que é esse ponto cruzado, você coloca a agulha da esquerda para a direita, faz o ponto meia e segue meia normalmente. Então, eu vou continuar para que essa parte do trabalho cresça 2 centímetros. Ó. É bem pouquinho, a gente já tá com aproximadamente 1 centímetro e eu volto para mostrar o resultado para vocês. E aqui a gente mede depois da golinha, ó, tem que ter 2 centímetros, tá vendo aqui? Eu fiz, gente, não precisa contar as carreiras, tá? As voltinhas, mas eu fiz 4 voltinhas. Agora, a gente vai colocar mais 26 aumentos nessa próxima voltinha, mais ou menos a cada 4 pontos. 1, 2, 3, 4, aumento. Esse aqui é o primeiro. E assim a gente continua. 1, 2, 3, 4, segundo aumento. E assim nós vamos continuar até ter 26 aumentos em toda a nossa voltinha e um total de 136 pontos. Então, eu coloquei aqui os 26 aumentos, tô terminando nos últimos 6 pontos, que não vão ter mais aumentos. E assim, eu tenho 136 pontos na agulha
E agora eu vou continuar fazendo voltinhas apenas em ponto meia, para que essa parte após a golinha tenha 3 centímetros totais. Então a gente lembra que tece os aumentos de forma cruzada, como eu já mostrei para vocês, os demais pontos em meia, e a gente vai continuar dando voltas até que essa parte depois da golinha tenha 3 centímetros. Então eu tô aqui com a fita métrica e eu estou já com 3 centímetros. Portanto, eu vou terminar essa voltinha toda em ponto meia e a gente agora vai começar o desenho. Então, aqui eu pego a tonalidade verde e vou deixar aqui do ladinho, porque a gente vai agora começar a voltinha colocando a segunda cor. Deixa eu terminar então aqui a minha voltinha. Pronto. Passo o marcador e agora a gente começa a voltinha fazendo 2 pontos em branco. E agora a gente coloca a tonalidade verde. Tem que ser organizado para trabalhar com 2 cores, tá, gente? Vou colocar ela aqui para trás e fazer um ponto em verde. Só isso. Agora eu vou fazer 3 cores brancas. 1, 2, 3, abandono o fio e faço um verde. Abandono para frente. E vamos seguir fazendo 3 cores brancas. Organizo os pontos e faço um verde. E assim eu vou continuar fazendo com 3 brancos, um verde. 3 brancos, um verde, por toda a minha voltinha. E no fim dessa voltinha, a gente fica com 2 pontinhos. Então, a gente faz 3 branquinhos, este verdinho. E o ponto final, ele é em branco. E nós terminamos a nossa primeira voltinha. Passamos o marcador. E agora a gente vai fazer um branco e um verde. Então, a gente faz o primeiro pontinho em branco e o segundo em verde. E agora a gente vai intercalando, olha. Branco, verde. Branco, verde. E assim nós vamos em toda a voltinha, fazendo uma tonalidade branca e uma tonalidade em verde. Estou terminando a segunda voltinha, eu estou nos 3 últimos pontos. Eu vou fazer aqui um branco, Opa, desculpa, gente, olha. Tô terminando aqui a segunda voltinha, eu estou nos últimos 4 pontos, fiz um verde, agora eu vou fazer um branco, um verde, um branco e o último ponto é uma tonalidade verde. Passamos o marcador e agora nós vamos começar fazendo um ponto em verde e 3 pontos em branco. Deu para entender? Então, mais uma vez, um ponto em verde e 3 pontos em branco. Um verde e 3 brancos. E assim eu vou continuar por toda a minha voltinha. Então, eu fiz aqui uma tonalidade verde, vou fazer então 3 branquinhos, um verdinho, sobram 3 pontos ao final e são 3 pontos brancos. E assim nós terminamos a primeira parte do nosso desenho, que é essa parte em verde. Passo o marcador e agora a gente vai cortar para depois fazer o acabamento do fio. O fio branco a gente continua com ele. Nós vamos agora dar uma voltinha toda com a tonalidade branca.
E aqui não tem nenhum segredo, basta você fazer uma volta em branco. Terminando essa voltinha, nós vamos fazer mais uma em branco. E agora, a cada 4 pontos, a gente vai colocar um aumento. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e coloco um aumento, como já mostrei pra vocês. Repito 4 pontos. Este, então, é o segundo aumento. E assim eu vou continuar até fazer 32 aumentos em toda a minha voltinha. E aqui eu estou com 168 pontos finalizados. E eu vou fazer agora mais uma voltinha em branco, apenas para crescer um pouquinho, para a gente começar o próximo desenho. E agora a gente vai para a segunda cor, que é um marrom claro. E a gente então começa, deixa eu terminar essa voltinha bem aqui. Vou zerar a contagem, porque agora a gente vai fazer o segundo desenho. Então a gente passa o marcador e a gente vai fazer da seguinte forma: 2 cores brancas, né, 2 pontos em branquinho, 1 ponto em marrom, então fio para trás, vamos fazer aqui em marrom. 1 pontinho. Agora a gente vai fazer 3 no branco. Mais uma vez, 1 marrom. E mais um branquinho. E repito tudo novamente. Então, vamos lá. 2 branquinhos. 1 marrom. 3 branquinhos. 1 marrom. E o último pontinho é um branquinho, entendeu? E assim, nós vamos continuar por toda a nossa voltinha, fazendo sempre 2 brancos, 1 marrom, 3 brancos, 1 marrom e 1 branco. Certinho? Então, basta acompanhar agora a receita e toda a voltinha você faz. E nos 2 últimos pontinhos, a gente conclui fazendo 1 marrom e 1 branquinho. Eu já estou começando a sentir dificuldade com essa agulha de 60 centímetros. Então, eu vou agora começar a tecer com uma agulha de maior comprimento para acomodar melhor os pontos. Eu vou para agulha de 80 centímetros. Aqui está, então eu vou simplesmente começar a tecer com essa nova numeração de agulha para passar. A segunda voltinha que a gente vai dar, ela é feita com 1 ponto em branco, que aí eu vou fazer aqui com a nova agulha. Mesma numeração, tá, gente? É só pra passar aqui. Só assim pra não deixar os pontos caírem. Então, eu vou fazer aqui um branquinho, depois um marrom. E vou fazer agora 5 pontos brancos. Então, a gente deixa aqui e vamos pegar o branco. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu passar essa agulha aqui pra trás pra que vocês não se confundam, tá? Pronto, acho que assim fica melhor. Fiz os 5 branquinhos, não puxe demais o fio. Vamos fazer um marrom. Ó, aqui a gente vai deixar o fio, ó, repousar em cima dos pontos, pra não ficar repuxando. E repito tudo novamente. Um branco,
um marrom, 5 tonalidades brancas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, uma tonalidade marrom. E assim, nós continuamos por toda a nossa volta. Branco, marrom, 5 brancos, um marrom, por toda a volta. E aqui, olha só, cheguei nos últimos 6 pontos. Eu vou concluir com 5 pontinhos brancos. E um ponto marrom. Feito isso, a minha agulha menor já saiu do trabalho. Entro novamente no marcador, vou espalhar aqui os pontos, olha. Me sinto mais confortável tecendo agora desta forma. E aqui a gente segue então para a terceira voltinha, que é iniciada com uma tonalidade branca, depois marrom, branca novamente e marrom. Agora 3 branquinhos, 1, 2, 3 e o último marrom. Vou repetir tudo novamente pela voltinha. A gente faz um branquinho, um marrom, um branquinho, um marrom, 3 branquinhos e um marrom. E assim você vai continuar em toda a voltinha. E eu fiz aqui 3 branquinhos, termino com uma tonalidade marrom. Essa então foi a nossa segunda não, né? Terceira voltinha? Não sei, perdi a conta já. Mas vamos seguir. Agora a gente vai passar o marcador. E na nossa próxima voltinha, nós vamos começar fazendo 2 cores brancas. Então, 2 pontinhos branquinhos. Depois nós vamos fazer um marrom, 3 branquinhos. Um marrom e um branquinho. E eu continuo repetindo apenas isso. Vou fazer novamente. 2 marrons. Desculpa, 2 brancos. Ai, que marrom. Um marrom. 3 brancos. Um marrom. E um branco. Entendeu? E assim nós continuamos por toda a voltinha. Fui fazendo, terminei com 3 branquinhos, marrom, branco. Passamos o marcador e vamos continuar. A próxima voltinha, ela é feita com 3 pontinhos brancos e 3 marrons. E apenas isso, e a gente repete por toda a voltinha. 3 tonalidades brancas e 3 marrons. E assim a gente vai por toda a voltinha. E os 2 últimos pontos antes do marcador são 2 brancos. E assim terminamos mais uma voltinha. A próxima é uma voltinha bem marrom. A gente faz uma tonalidade branca e depois a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 7 marrons. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantenha a atenção bonitinha, pega o branco e faz apenas um. Agora repete 7 pontos em marrom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iguala os pontinhos da atenção, pega o branquinho e faz mais um pontinho. E assim a gente vai por toda a volta. Terminei aqui, ó, 7 pontos em marrom. Agora a gente vai fazer
2 tonalidades em branco. E depois 5 tonalidades em marrom. 1, 2, 3, 4, 5 e um branco novamente. Feito isso, nós repetimos tudo de novo. 2 brancos, 5 marrons, e um branquinho. E assim vamos por toda a voltinha. Fiz aqui então os 5 pontinhos, o último é um branco. Feito isso, eu passo o marcador e eu vou repetir essa mesma voltinha uma segunda vez. Então, eu faço de novo 2 brancos, 5 pontos em marrom, mais uma vez um branco e repito novamente, 2 brancos, 5 pontinhos em marrom, e um branco. E vou repetir tudo novamente por toda essa voltinha. Na próxima carreira, a gente vai iniciar com 3 pontos brancos, seguido de 3 pontinhos marrons, e depois 2 brancos. E eu repito mais uma vez e por toda a voltinha. 3 brancos, 3 marrons e 2 brancos. E assim continuo por toda a minha voltinha. E nos 2 últimos pontos desta voltinha, nós fazemos com branco. Então, aqui tem um branquinho e mais um ponto branco. Terminei aqui, no próximo a gente vai fazer 3 cores. A gente vai colocar também o vermelho, mas por enquanto. Então, nessa voltinha, a gente vai introduzir a cor vermelha. Mas antes, a gente vai iniciar com branco e marrom, mantendo essas tonalidades na peça. Então, eu passei aqui, ó, o marcador. E a gente começa fazendo 3 tonalidades brancas. Depois a gente faz um marrom. E aqui a gente vai colocar o vermelho. Então, eu vou pegar aqui. Deixo um pedacinho para fazer acabamento. E faço um ponto apenas. Volto ao trabalho. A gente agora vai fazer um marrom novamente. E 2 brancos. Então, temos que ter aqui uma organização para não pegar o fio errado. E 2 brancos. Deu para entender? E a gente continua repetindo isso. Vou fazer mais uma vez. 3 brancos. Um marrom. Um vermelho. Outro marrom e 2 branquinhos. E eu vou continuar fazendo isso por toda a minha voltinha e volto para mostrar o resultado. E feito isso, a gente retorna, pode cortar, tá, gente, os fios marrom e vermelho, corto deixando um espacinho assim para que a gente possa fazer acabamento. E vamos ficar novamente apenas com o branco. Passamos o marcador e agora eu vou colocar 32 aumentos, aproximadamente a cada 5 pontos. Então, eu faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto e depois eu coloco um aumento, como eu já mostrei pra vocês. E eu continuo repetindo isso. Conto 5 pontos. E um aumento.
Esse é o segundo, eu vou fazer até que eu tenha 132 e um total de 200 pontos na agulha. Se sobrarem pontos, basta tecê-los em meia. E quando você terminar essa voltinha, você vai fazer mais uma voltinha em branco, apenas tecendo os 200 pontos em meia normalmente. Daí agora a gente volta com o verde e a gente vai começar essa voltinha fazendo 2 pontos em verde, depois 2 pontos em branco, dois pontos em verde, 2 pontos em branco, e assim nós vamos intercalando de 2 em 2. 2 verdes, 2 brancos, por toda a nossa voltinha. Tô terminando então aqui, ó, a voltinha com 2 brancos. Vou aqui passar o marcador. E agora, nessa segunda voltinha desse desenho, a gente vai começar com branco. E logo na sequência, a gente já vai fazer 2 verdes. Certo? E agora a gente continua fazendo 2 brancos, 2 verdes, 2 branquinhos e 2 verdes. E assim a gente vai continuar, lembrando que o último pontinho vai ser um pontinho branco. Agora a gente vai fazer o primeiro pontinho em verde e depois a gente vai fazer 2 pontos em branco. E agora seguimos fazendo 2 verdes, 2 branquinhos, por toda a nossa voltinha, terminando com 2 branquinhos e um verde. Na próxima voltinha, a gente vai iniciar com 2 branquinhos e depois seguir fazendo 2 verdinhos e 2 branquinhos, 2 verdinhos e 2 branquinhos, por toda a nossa voltinha. E agora, para nossa última voltinha do verde, a gente vai iniciar com um ponto na tonalidade branca. Eita, peraí, gente, só um segundinho. Aqui, um pontinho branco, e aí a gente continua. 2 verdes, 2 brancos. E pronto, assim a gente continua por toda a voltinha. Com 2 verdes, 2 brancos, 2 verdes, 2 brancos, por toda a nossa voltinha. Agora que a gente terminou, você pode cortar o fio verde e a gente vai seguir apenas com o fio branco. Eu vou fazer agora mais uma voltinha em branco, apenas para fazer sem nenhum aumento, sem nada. Só uma voltinha agora que a gente vai dar apenas com o fio branco. Nessa nossa próxima voltinha, a gente vai fazer 16 aumentos. E para isso a gente vai mais ou menos tecer a cada 12 pontos. Então a gente vai contar 12 pontos. Esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º.
e colocamos um aumento. E aí você conta, ó, esse é o primeiro aumento dos 16 que a gente vai fazer. E assim eu continuo fazendo por toda a minha voltinha para ter um total de 216 pontos. E agora eu vou fazer 3 voltinhas em branco sem nenhum aumento, apenas tecendo todos os pontos em branco. Bom, e agora a gente vai para a última parte de aumento da nossa pala. A gente vai colocar apenas 4 aumentos nessa próxima voltinha, aproximadamente a cada 54 pontos, totalizando 220. Então, essa parte é mais demorada, tá, gente? Então, eu vou contar aqui 54 pontos, colocar aquele aumento que a gente já viu, que é assim, ó, tá bom? Se não quiser fazer esse aumento, pode fazer com laçada, mas tem que lembrar que na carreira seguinte tem que fechar as laçadas, tá bom? Então, eu vou fazer, e nesse momento é bom você conferir se você tem os 220 pontos no final da voltinha, combinado? E agora, pra gente terminar, a gente vai fazer só mais uma voltinha em branco pra gente finalizar a pala, que precisa ter 14 centímetros. A gente está exatamente com 14 centímetros, lembrando que a gente mede após a golinha. Então, essa parte aqui precisa ter 14 centímetros. Se você não tiver, você precisa tecer mais voltinhas em branco para concluir, ó, esses 14 pontos. Tá vendo aqui? Como eu já tenho, eu vou só terminar essa voltinha em branco e a gente passa para o próximo passo. Bom, eu tenho aqui marcadores, né, de uma única cor, porque eu quero mostrar pra vocês a divisão, como é que vai ser feita. Vou guardar aqui na minha canequinha, gente, olha que bonitinha. Do Eu Amo Tricô, com a nossa frase: a vida é um jardim, aquilo que semeares a ti retornarás. Linda, né? Bom, e eu vou aqui, ó, pegar os marcadores, porque a gente vai precisar de muitos marcadores nesse momento, tá? Prontinho, aqui acabou. E a divisão da nossa peça eu vou fazer junto com vocês, porque a gente vai colocar pontos para as axilas, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Esse aqui é o marcador do início e o final da volta. A gente vai começar dividindo a peça, separando os primeiros 33 pontos. Então, deixa esse mocinho aqui. Cadê? Vamos pegar aqui o fio e vamos tecendo, separando 33 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33 pontos. E aqui a gente vai colocar um marcador, tá bom? Pra gente separar esses pontos que são a metade das costas. E agora, a gente vai separar os próximos 44 pontos. Mas ao invés de tecê-los, eu vou separar numa agulha ou num fio que eu tenho de segurança. Então, eu vou pegar esse pedacinho de fio aqui, ó, esse novelinho que é pra essas coisas. Corto. Pego uma agulha de tapeçaria. E a gente vai passar os próximos 44 pontos. Eu gosto de colocar um marcador aqui nesse primeiro ponto para eu lembrar que essa é a direção do trabalho, mas isso não é obrigatório, tá? E aqui a gente vai passar 44 pontos para uma manga. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 40, 41, 42, 43 e 44. Passa aqui por dentro da agulha de tapeçaria
e vamos guardar esses pontos pra gente depois tecer a manga, certo? Eu gosto de apertar bem assim, ó, para esses pontos não ficarem me incomodando enquanto eu teço. Feito isso, eu vou aqui colocar, da forma que eu já mostrei pra vocês, 8 pontos, tá? Você pode usar a técnica que quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Eles vão ficar embaixo da axila da minha peça. Trago os pontos mais pra frente, fio aqui, ó, pra trás, e a gente vai continuar tecendo agora 66 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 pontos. Vou colocar um marcador de novo aqui no pezinho do primeiro ponto, para não perder. Cortar um pedacinho de fio. E passar os próximos 44 pontos para a segunda manga, para minha agulha de tapeçaria. Então, vamos lá, 44 pontos. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, quarenta, 41, 42, 43 e 44. Passo para agulha de tapeçaria, prendo. Faço aqui meu lacinho. Mais uma vez eu vou colocar 8 pontos aqui embaixo. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E agora a gente vai continuar fazendo os últimos 33 pontos para metade das costas, que é o que falta. Então, vamos lá mais uma vez, ó. O fio tem que estar para trás, cuidado para não tá, ó, tá cruzado aqui. Eu tenho que botar a barrinha, o pezinho de todo mundo para baixo, mantendo a direção dos pontos. E aqui a gente vai colocar 33 pontos em meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33 pontos. E é a partir desse ponto da divisão da peça que a gente agora vai começar a tecer voltinhas em ponto meia, até que o nosso trabalho tenha daqui pra baixo, a gente vai precisar ter 18 centímetros. Então, a gente vai tecer somente voltinhas em meia no corpo, para que daqui pra baixo a nossa peça cresça 18 centímetros, tá vendo? Essa parte demora um pouquinho, então eu vou tecer pro lado de cá e volto pra mostrar pra você o resultado. Nosso projeto está, então, desta forma bem aqui. E aqui eu retorno, esta é a parte das costas, essa é a parte da frente que eu defini,
E agora a gente precisa medir para ver se a gente tem os 18 centímetros. A gente mede daqui, olha, tá vendo? Desta parte até embaixo. Então vamos conferir. E eu tenho 18 centímetros, estão vendo? Portanto, agora eu posso finalizar o meu projeto. A gente vai terminar fazendo barra 1 por 1 por 4 centímetros. Então, a gente ainda vai acrescentar, olha, mais 4 centímetros. Verifique se é um tamanho que você gosta para blusa, se você não quer ela mais comprida. Então, quando você quiser, você começa a barrar 1 por 1 e eu vou mostrar agora. A gente, então, ó, deixa eu só passar esse último ponto aqui. E agora a gente começa a barra 1 por 1, que é feita com um ponto em meia, um ponto em tricô. E assim nós repetimos esses 2 pontinhos por toda a volta. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Por todas as voltas, até que a gente tenha 4 centímetros. E aqui está, olha, eu vou colocar aqui a medida. Percebam que eu fiz certinho 4 centímetros, tá vendo, ó? Deixa eu soltar aqui pra você ver. Eu fiz, deixa eu contar quantas voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas, tá bom? E agora, no que seria a 11ª, é que eu vou fazer o arremate. Vou mostrar só para que você não tenha dúvida. Eu sempre deixo esse último pontinho só para o marcador não cair, tá, gente? Agora sim, ó, eu vou passar o marcador. Deixa eu só melhorar esse foco, pronto. Passo o marcador. Na verdade, a gente não precisa mais de marcador. Então, a gente vai fazer esse primeiro ponto em meia. E o próximo em tricô. E depois a gente pega o primeiro e passa por cima do segundo. Esse é um ponto meia. Passo o primeiro por cima do segundo. Esse é um tricô. E assim eu vou continuar fazendo por todos os pontos da minha voltinha. Esse é o arremate que acompanha o ponto. Claro, você pode usar o arremate que você preferir. E se você não conseguiu aprender só por essa parte do vídeo, tem um vídeo aula dessa técnica gravada com mais detalhe para você. Ai, gente, branco no branco é difícil de registrar. Mas assim ficou, olha, a parte de baixo da nossa blusa. E agora a gente vai fazer as manguinhas, tá bom? Só queria deixar aqui então registrado, vou tirar uma fotinha e a gente passa para as mangas.